Gravando. Bom dia a todos vocês. Nossa segunda aula de História nessa primeira semana do mês de outubro. Então vamos iniciar fazendo a correção da página 30 do livro Professor, didático. amanhã tem aula do senhor? Não ia ter não hoje? Não, amanhã, tô perguntando se vai ter. Não, amanhã no horário não tem não. Ah, então tá bom. Sim, então vamos aí fazer a correção da página 30 do livro didático, né? Nós teríamos aí algumas alternativas. Antes de avançarmos sobre o Brasil Império, retomar alguns temas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sim, bom dia aí, o Anderson, José, Guilherme, Ezequiel e Vanessa. Bom dia, professor. Estamos fazendo a correção aí, Tudo Anderson. Já bem? respondeu, Anderson. Pode fazer Sim. silêncio e prestar atenção na aula. Já respondeu bom dia 3 vezes e tu continuou com bom dia. O Anderson, nós Meu Deus. estamos fazendo a correção. O Anderson, estamos fazendo a correção da página 30 do livro didático. Aí diz assim, a respeito do período regencial, analise aí as Página, professor. 30, Página. 30. Analise as afirmativas Beleza. a seguir. Essa data parece que está errada, não é? Ou não? Período da regência Sim, 30 a 41. é de 31 a 40. Primeira afirmativa diz, como comprova a denominação, o período foi marcado pelo governo de regentes. É verdadeira, né? Não tem nem o que comentar. Segunda afirmativa, durante todo o período, governaram apenas 3 regentes que integraram a regência trina permanente. Tá falso ou verdadeira Não, essa teve afirmativa? a Regina Dona e Una. Muito bem, Guilherme. Não só foi durante todo esse período, não foi apenas a regência trina permanente. Teve a regência trina provisória, depois veio a regência trina de 3 permanente, mas depois veio a regência una. Então é falsa a segunda afirmativa. Muito bem, Guilherme. Terceira afirmativa. Esse período foi marcado por revoltas em diversas partes do território brasileiro. As questões políticas regionais e o descontentamento com a política nacional. É letra D, 1 e 3. 1 e 3, letra D. Boa, olha aí, o nosso MC antes já se adiantou. É a letra D do primeiro. E aí vamos continuar aqui na página 30. Deixa eu ver se o meu positivo abriu aqui. Para a gente poder projetar o livro. Mas aí alguém já pode ler política na página O Anderson, 34. que já tá há muito tempo sem ir pra aula, o Anderson lê. Vai, Anderson. Política. A política no segundo reinado foi marcada pelas disputas entre membros dos partidos liberal e conservador. Partido Liberal originou-se do Partido Progressista, formado por grandes proprietários de terra, predominantemente na região do sul do país, e membros da classe média urbana, favorecendo a descentralização do poder político. Partido Conservador originou-se do Partido Regressista, formado por grandes proprietários rurais, oriundos principalmente das regiões Norte e Nordeste. Grandes comerciantes e funcionários do alto escalão do governo favoráveis à centralização do poder político. Então, nós vemos aí um cenário se repetir entre 2 principais grupos políticos. No primeiro reinado, nós tínhamos 2 partidos políticos, o brasileiro, que queria mais autonomia, e o partido português, que queria mais centralidade na pessoa de Dom Pedro I. Durante a regência, tivemos 3 grupos ou partidos políticos, restauradores, liberais exaltados, liberais moderados, e aqui no segundo reinado voltamos a ter aí 2 grupos, 2 partidos políticos que se revezaram no poder, ao lado ali, governando junto com o Dom Pedro I. O liberal, que seria aquele antigo Partido Brasileiro, pessoas que queriam, como o próprio nome já diz, mais autonomia,
em alguns momentos, e membros desse Partido Liberal vão até idealizar uma república, ou seja, trocar o imperador por um presidente, e você vai ter ali o Partido Conservador, que poderia ser aquele antigo partido português que queria conservar, como o próprio nome já diz, as coisas da maneira que estavam, sem muita mudança. E aí nós já sabemos que uma das grandes, ou melhor dizendo, um grande problema que causou muita insatisfação, né, todas aquelas revoltas que a gente também revia na aula de ontem, foi o fato de que o Brasil estava aí sem o legítimo governante. O legítimo ali que Que estivesse. era o Dom Pedro I, né? O Não, legítimo governante. não. Só que aí ficou o filho dele. Isso, só que ele era Menor idade. menor idade. E aí a galera que estava à frente eram os governantes ilegítimos, regentes, por enquanto, né? E aí, para tentar Né? resolver Enquanto filho dele não cresce. para tentar resolver a situação, vem aí o golpe da maioridade na página 31. Vai, Beatriz, lê aí a página 31. Beatriz? Quer que eu leia? Não, Bia. Página 31. O golpe da Eu maioridade. leio. Deixa eu ver ali. A maioridade foi obra dos membros do Partido Liberal, motivo pelo qual esse grupo político predominou no primeiro momento do governo de Dom Pedro II. Partido Liberal. Então, é curioso isso aí. Veja que o partido cujo nome diz que queria mais liberdade liberal, é curioso que esse partido vai querer colocar no poder o legítimo governante, que é o imperador Pedro II. Porque a gente supõe que essa tentativa de colocar Dom Pedro II no poder, ela deveria ter sido empreendida, feita, levada adiante pelo Partido Conservador, já que tenta acompanhar esse raciocínio aí, já que nas diversas províncias, nas diversas regiões estava estourando revoltas, e um dos motivos dessas revoltas era o fato de que o Brasil estava sem o seu governante legítimo, por isso que a galera se revoltava Gravando aqui. contra o poder dos regentes. Eu vou falar um pouquinho mais pausado. Se um dos motivos das revoltas era o fato de que à frente do Brasil estavam governantes considerados ilegítimos e não o legítimo governante, que era o Dom Pedro II, seria mais viável que o Partido Conservador, para tentar conservar, acalmar os ânimos, colocasse o Dom Pedro II no poder, para acalmar os ânimos daquela galera que estava fazendo revolta. Não, professor, ao meu ver, eu acho que eles têm interesse na pessoa do rei, para ter mais, quando ele assumisse, ter vantagens na política e financeira. Vamos ver aí, Guilherme. Aproveita que tu estás com... Nossa, só descobri isso agora. Só descobri isso agora, cara. Vamos, ô Guilherme, lê aí o segundo Sherlock parágrafo. Vamos ver Holmes. quais são os dados aí que o livro nos apresenta. O golpe da Pouco maioridade. assumir, esse Bia leu, Pouco né? após Pouco após. assumir o cargo, no entanto, o imperador convocou eleições para compor a Câmara dos Deputados. Liberais e conservadores não se limitaram ao conforto nas urnas. O processo eleitoral foi marcado por grandes violências e inúmeras fraudes, que lhe rendeu o título de eleição do cacete, 1840. O resultado garantiu a vitória dos liberais. A polêmica envolveu a eleição fraudulenta, levou Dom Pedro II a utilizar o poder moderador para anular o resultado e nomear um novo ministério, composto exclusivamente de conservadores. O novo ministério tomou medidas voltas para a centralização do poder político na figura do imperador, instalando definitivamente o Conselho de Estado e aprovando reforma do Código de Processo Criminal.
Então, a gente percebe aí que o cenário já mudou, né? Para compor o gabinete, ou seja, assim, chamado Professor, esse ministério, golpe aí deu certo ou errado? Esse golpe aí, pá. ele deu errado, né? Deu errado. Foi marcado por violência, fraude, garantiu a vitória aos liberais. Ele utiliza do poder moderador, que era aquele poder que dava a ele autoridade acima dos demais, acima dele próprio, que era o executivo. A gente já tentou destrinchar esses três poderes aqui, né? Esqueci agora o que é poder moderador. Quem lembra? Era que moderava as leis que por processo criminal. E aí, quem Mais ou ajuda menos mais a isso. clarear? Muito bem, Anderson. Não é vergonha a gente dizer que esqueceu, não. Muito bem. Quem ajuda aí, Guilherme? Aí o que dizer a pena do crime, se fez alguma coisa, a pena de morte ou de prisão, né? Na verdade, esse poder ele refere-se àqueles três poderes que a gente já procurou destrinchar aqui, né? Executivo, legislativo e judiciário. Esses são os três que devem existir. No Brasil, além desses três, havia esse quarto poder, que era o Ele moderador. reveza os três O poderes. É moderador tipo uma era o junção poder. dos três. O que quer dizer a palavra moderador? Se a gente fizer uma pesquisa Professor, rápida eu lembro alguma coisa assim, que era que Vai. o poder moderador É era o uma poder coisa próprio do rei. moderada. Moderado. Uma coisa que a pessoa modera ela, pra não fazer demais. Não fazer demais. Então, Que nem cachaça Isso. aqui, o povo diz que é pra beber moderadamente, né? é um Não exemplo, né? presta pra beber. É um exemplo do O Wilson uso. também falou que era o poder pessoal do rei para Na televisão, ficar acima de si mesmo. Então, muito bem, meninos. Era um poder pessoal dele próprio. Ou seja, que não era um poder de governo, como o executivo, como o legislativo, como o judiciário. Até porque não esqueça que na monarquia o poder executivo era o próprio imperador. Aliás, ocupado por ele. E o poder moderador era um poder pessoal dele, que, sendo um poder pessoal, como Guilherme lembrou, servia para aquilo que o Anderson disse, moderar os demais. Então, quando o legislativo, os deputados, quisessem aprovar leis liberais, quem era que entrava em cena moderando, controlando? O moderador. Poder moderador. A Bia está dando joinha ali que entendeu. Ah, entendi. O executivo. Eles moderavam as leis. Eles não, ele no singular, que era o imperador, né? O executivo, aliás, o judiciário que criavam as leis. Quando ele queria criar uma lei muito liberal para favorecer o povo, quem era que entrava em cena moderando, controlando? O poder moderador. Sim, José. Naquele tempo, teve alguma lei que a população não gostou? Muitas, muitas, muitas. A gente Tipo vai qual? mencionar. O livro deverá mencionar mais algumas delas aí. Uma delas que me vem agora à cabeça, já na regência, a Lei Feijó, que proibia a compra de escravos. Teve uma galera que ficou insatisfeita. E é tanto que essa lei não vigorou, não foi cumprida. Foi na época, foi Que teve chamada... até o contrabando de escravos. Começou contrabando, mas a galera descaradamente continuou comprando escravizados, né? E vendendo na rua escravos. Isso. É muito interessante, a gente vai ver depois detalhadamente esse processo, que foi literalmente um processo pouco a pouco, da abolição da escravatura, né? A gente sabe aquela data magna, 13 de maio do ano de 1888, a chamada e famosa Lei Áurea. Mas não foi do dia para a noite que a escravidão foi abolida. Foi todo um processo, toda uma luta. Muitas tretas. Leis anteriores aprovadas aos poucos. Então, Gente, olha, peraí. Sabe já como acabou a escravidão? Coisa de escravo. Não foi quando a mulher chegou lá e botou uma lei? Né, que a gente acabou de mencionar, a princesa Isabel, Isabel. filha de Dom Pedro II. Ah, Isabel, não Elizabeth. Mas aí, o que a gente quis dizer, Anderson, é que não foi Não simplesmente... foi da dia para noite, teve um processo antes. Antes, tiveram leis anteriores a essa lei. A Lei Áurea, ela decreta o fim da escravidão total.
Mas Eu me lembrava dessa lei aí. antes dessa lei, tiveram a lei que libertava os escravos aos 60 anos, os escravos nascidos e escravas. Tiveram leis anteriores, né? Depois a gente vai ver detalhadamente isso aí. Teve isso no ano passado, se não me engano, foi ano retrasado. E isso, teve até uma encenação no pátio do colégio, muito bem lembrado. Inclusive, A gente cantou uma música. Algum tempo atrás, o Dia da Consciência Negra era essa data da Lei Áurea, 13 de maio. E Só aí que o senhor depois falou que não tinha a ver, foi porque foi uma branca que fez. Aí depois foi o dia do zumbi. É isso a mesmo. própria, muito bem lembrado, Guilherme, parabéns. A própria comunidade afrodescendente não aceitava, né, por conta das lutas empreendidas, ou seja, ela só E fez, que ela fez para ter uma imagem melhor entre é, os ela escravos. só fez para ter uma imagem melhor e dar ouvido à reclamação, à luta. Por E, ela nem, né, professor? Essa lei nem existiria por ela. na verdade, José, os registros nos mostram que o próprio avô dela, o Dom Pedro I, já não simpatizava com esse negócio da escravidão. Mas na época, né? Então, por exemplo, ela, a princesa Isabel, quando assina a Lei de Liberdade, a Lei Áurea, 1888, já faziam aí mais de 60 anos da independência do Brasil, né? 1822. Então, naquela época, há 60 anos atrás, 1822, A escravidão vai acabar quando o Brasil já foi independente ou ainda não vai ser independente? Pô, cara, Quando tu tem ele que... foi 60 anos depois que foi independente, que acabou de... A que o professor independência acabou de foi falar. 1822, né? Dom Pedro I, independência ou morte. A Lei de Liberdade dos Escravos é 1888. E deu até pra ver antes de acabar a novela, porque quando a novela tava acabando, que a novela passou, né, professor? Ele já tinha, tipo, dado a independência ao Brasil, mas ainda tinha a escravidão. Muito bem, Bem José. nesse Era um negócio. problema, né? Então, já teve as guerras da independência, né? A gente estudou e viu. Teve Não foi, guerra até para escravatura, o governo. não foi Guerra pra somente tudo. decretar a independência ou morte e estava ali livre de Portugal ao Brasil. Não. Depois desse grito, ocasionou muitas guerras para garantir essa liberdade, essa independência. Inclusive guerras internas. Imagina, Guilherme, se ele, junto com a independência, fosse dar liberdade aos escravizados. Oxe, já estava Talvez a Portugal própria já estava insatisfeito. É, Portugal já estava insatisfeito com Eu a acho, independência. E com as eu acho, escravaturas ainda. tu acha, eu acho José? que se ele fizesse isso, tipo, desandaria todo o resumo, né? Do tempo de lá até o de hoje. E outra Tudo que coisa, aconteceu. havia uma galera rica que dependia dos escravos trabalhando para ele, dos escravizados. Os donos de fazenda. Esses donos de fazenda, Guilherme, jamais iriam apoiar Dom Pedro I para se separarem de Portugal. Eles iam querer continuar pertencendo a Portugal. Portugal permitia eles terem escravos e trabalhavam de graça, né? Que isso, adiantando, Bia e os demais, foi um dos motivos, né? Como José lembrou, para ter uma boa imagem, a princesa Isabel assina a lei de liberdade aos escravizados, a Lei Áurea, para passar uma boa imagem, mas com isso ela perdeu o apoio desses fazendeiros, que o Guilherme mencionou aqui para a gente. E aí, voltando ao segundo parágrafo da página 31, parece que essa insatisfação na composição desse primeiro grupo que vai governar com Dom Pedro II, desse primeiro gabinete, desse primeiro ministério, ocasionou a insatisfação aí para os liberais, porque terminou formando, mediante a insatisfação, um ministério composto exclusivamente de conservadores. Então as coisas começaram ali a centralizar na figura de Dom Pedro II. Ele inicia o seu reinado centralizando os poderes, a exemplo de seu pai. Próximo parágrafo, Pinei, como resposta. E aí, Gui? Com resposta ao poder concedido por Dom Pedro II ao Partido Conservador, os membros do Partido Liberal, liderados pelo ex-regente Feijó e por Teófilo Antônio, promoveram em 1842 uma série de revoltas na província de São Paulo e Minas Gerais. Entre suas
reivindicações estavam a dissolução do Ministério Conservador e a deposição dos presidentes da província nomeados por Dom Pedro II. Em pouco tempo, as tropas imperiais conseguiram acabar com a revolta e prendendo os líderes. Pronto. Então, a primeira, mais uma resposta à pergunta que José fez, né? Entre as medidas tomadas por Dom Pedro II ao assumir, tomar a frente do governo do Brasil, ele próprio nomeia os presidentes das províncias, que seriam hoje os governadores, e o Partido Liberal que ficou excluído vai aí junto, liderados pelo Diogo Antônio Feijó, que foi regente, e pelo Teófilo Antônio, fazer aí uma revoltinha, porque eles ficaram de fora do governo. São 9h31, agora vocês terão aula de português, eu não vou atrasar vocês na aula da professora Lívia. Para casa, vocês respondem essa página 31. Procurem tirar a foto só na horizontal e enviar lá no Classroom, pegando só a parte de baixo, tá? Beleza, professor. Página Página 31 do livro didático. 31 do didático. Um abençoado restante de terça-feira até segunda e um abençoado restante de semana também. Qualquer dúvida, estamos lá no Tchau, professor. quadro. Valeu, Valeu, José, professor. Rony, Guilherme, Ezequiel, Vanessa, Anderson e Bia. Tchau.